Salve, salve galera! Começa mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Hoje, claro, debatendo a etapa do Mundial de Moto Velocidade na Malásia. Preocupação na Moto 3, Diogo Moreira líder na Moto 2 e, claro, as definições que tivemos aí em Sepang na classe rainha. Abrindo para geral, eu, Carlos Costa, tenho a companhia aqui de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN e sempre ele, Fausto Macieira, o comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Fausto, seja bem-vindo. É isso, bom dia Carlos Costa, Felipe Mota, Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no podcast parceria veloz da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, trazendo sempre as notícias mais quentes do motociclismo no Brasil e no mundo. É isso, vamos falar também de motociclismo aqui no Brasil, Moto 1000 GP em destaque, mas a gente começa com o Mundial de Moto Velocidade. Queria dar as boas-vindas ao Felipe, fim de semana com vários elementos para debate, alguns deles muito preocupantes, inclusive, Felipe. Um abraço Carlos, Fausto, Gui, galera ligada no podcast. Eu acho que teve 3 elementos claros, né, se você pegar as 3 classes. Talvez a corrida da MotoGP a mais tranquila do ano, assim, não ruim, mas assim, tranquila, assim, não foi mais linear. Sim. Moto 2, a explosão de Diogo Moreira. E a Moto 3, um acidente terrível. Então a gente tem o drama / tragédia, o êxtase e a normalidade. Assim, tudo em intervalos que dadas muito as pequenos. Circunstâncias, a normalidade foi até Foi boa. bom. Eu acho que eu não acho que esteja associado, sim. Mas eu acho que tem um papel assim no sentido de sabe assim, let's bring home e fazer uma corrida. Porque realmente o que a gente viu na Moto 3 foi assustador. Minha gente, a gente vai destacar bastante o Diogo Moreira, liderando a Moto 2, mas a gente traz aqui a atualização sobre os pilotos acidentados na Moto 3. Gui, seja muito bem-vindo. A gente se assustou verdadeiramente em plena madrugada. E, primeiro, a gente tem que, de certa forma, né, é meio difícil dizer isso, celebrar o fato de que não tivemos algo mais grave, mas a situação ainda é muito preocupante. Seja bem-vindo, Gui. Salve galera, um abraço para todo mundo. Realmente uma situação preocupante, bastante delicada em relação aos pilotos envolvidos, né? E a gente precisa reforçar que um deles é o campeão. José Antônio Rueda, já campeão da Moto 3 em 2025, foi um dos envolvidos no acidente. O outro é o Noah Detwiler, piloto suíço da Moto 3. Isso, infelizmente, acabou acontecendo na volta de ida ao grid, né? Não era nem na volta de aquecimento, era quando eles estavam saindo dos boxes para irem, né, ao grid de largada. O Detwiler acabou ficando lento ali na pista, o Rueda não percebeu e acertou ele com tudo. Uma cena muito impactante. O Noah, ele é ejetado da moto, cai com força no chão. E, querendo ou não, a gente teve uma bandeira vermelha, eles tiveram que ser removidos, né, de helicóptero para o hospital, acabou mexendo com toda a programação, inclusive um ponto que a gente tem que debater depois muitos pilotos criticaram o fato da Dorna ter levado as corridas adiante, inclusive a corrida da Moto 3. É uma questão que muitos pilotos, o Alex Rins foi no Instagram e falou, uma boa corrida, mas não deveríamos ter feito essa corrida. E outros pilotos seguiram um pouco esse discurso de questionar a necessidade de levar as provas de domingo adiante. Mas trazendo informações sobre os pilotos, o Fausto tem sobre o Rueda, eu vou falar do Detwiler. A equipe dele, né, a CIP, lançou uma nota ontem falando ele está numa situação grave, vai passar por várias cirurgias, não vamos comentar mais. E agora, na segunda-feira, eles reiteraram essa informação. Mas, ao mesmo tempo que a equipe pede privacidade, a família dele também conversou com o Blick, o jornal suíço, e o pai dele falou que ele sofreu múltiplas paradas cardíacas, perdeu muito sangue, teve uma fratura exposta, e agora, nessa segunda-feira, o Angel Chart, que é o médico-chefe da MotoGP, deu uma entrevista para o AS e falou o seguinte, que ele teve que passar por uma esplenectomia, que é uma cirurgia feita para remoção total ou parcial do baço, e a gente já sabia que o baço era uma área afetada no acidente. Ele falou o seguinte, não houve outras lesões intraabdominais exceto o baço. É um trauma esplênico grau 4. Atualmente ele está na UTI com ventilação mecânica e estão reduzindo gradualmente a NORAD, que é o medicamento ali para manter ele em coma. Segue com frequência cardíaca de 110 a 115 BPMs. Falou também, né, que ele teve alguma complicação na cirurgia, por isso que ele vai ter que passar aí mais alguns dias na UTI, que o quadro dele segue grave, mas estável.
Fausto, já jogo para você, tem vários elementos aqui para a gente debater depois desse incidente, mas até as informações que você tem sobre o Rueda, acho que vale a gente repercutir de imediato já. Pois é, a gente tem algumas informações, eu tenho um depoimento do irmão do Rueda, mas antes de chegar lá, eu queria falar sobre as circunstâncias que rodeiam esse acidente. A Moto 3 e a Moto 2 não têm aquecimento, então eles treinam no sábado e não sabem se a moto ficou boa, especialmente se levaram um tombo ou alguma coisa técnica e tal. Então, eles têm 2 voltas para checar se está tudo bem. A volta de alinhamento, que foi onde aconteceu o acidente, e a volta de aquecimento. Então, tá tudo errado, bicho. Começa por aí, tá errado desde a primeira vez que isso foi suprimido, que foi em 2023, quando surgiu a corrida sprint. Eu tenho criticado, não só eu, a maioria dos jornalistas tem criticado, porque o espetáculo ficou mais perigoso, especialmente para as classes de acesso, que não têm a mesma experiência da MotoGP, e foi alterada a agenda priorizando o comércio, priorizando o aspecto comercial, né? Aquela caminhada ali, dando autógrafo, aí sobe no caminhãozinho, parece aquele trenzinho de cidade pequena que vai o personagem do Maurício de Souza, sabe? E vão ali, e desce, joga a camiseta e tal, e dá uma entrevista óbvia para um jornalista local, tudo óbvio, desnecessário, ou talvez pudesse ser compactado, não as 2 coisas, mas talvez uma, mas isso acabou com o aquecimento da Moto 3 e da Moto 2. E você tem ali, para checar a situação da moto, 2 voltas, né? O alinhamento e o aquecimento. Então, é pouquíssimo tempo, e essa situação aconteceu por causa disso, e outras situações já aconteceram, não tão graves, e podem acontecer enquanto for mantido esse protocolo. Isso é um ponto. Outro ponto, aconteceu, uma tragédia e tal. Zero informações. O helicóptero subiu, 0 informações. Atraso, tudo confuso, muito confuso, esse grande prêmio, e, sobretudo, ruim para o espetáculo, ruim para a segurança dos pilotos. Como o Gui disse, a situação do Detwiller é gravíssima, a família dele está indo para a Malásia, muito difícil. O Chart não quis falar na hora, porque sabia da seriedade da situação. Então, tudo isso poderia, não vou dizer ser evitado, mas ser minimizado, prevenido, se houvesse 10 minutos de aquecimento, 5 minutos de aquecimento, 3 voltas, 5 voltas, sabe? Um pouquinho de respeito com as classes de acesso, que são a rampa de lançamento dos pilotos que hoje estão na MotoGP. Então, dito isso, tem uma declaração aqui do irmão do Rueda, que eu vou colocar para vocês, falando da situação do Rueda, que é menos grave, mas é igualmente séria. Vamos ver. Que van a revisar ahora, le van a hacer un escáner para que no tenga fractura en ningún lado, que tiene contusión en la cabeza y en el pecho, pero que está todo perfecto. Y que creen que la mano derecha como que se ha fracturado, que lo tiene fracturado o algo, creen. Que le van a hacer eso, un escáner al cuerpo completo para que vea que confirmar que es solo la mano o ve que si tiene algo más y ya estaría. Pois ele diz, traumatismo craniano leve, contusão no peito, mão direita fraturada, não se sabe se é escafoide, se é o pulso, parece ser o pulso, que é menos ruim do que o escafoide. Essa é a situação do Rueda. Ruim, mas a situação do Detwiller é gravíssima, não vou dizer desesperadora, porque a gente já sempre sabe que eles são atletas, né? Ele só tem 20 anos, então ele pode sair dessa situação, mas é uma situação angustiante e a gente espera que ele consiga se recuperar. Dito isso, MotoGP está no calendário, é a atração principal. A Moto 3 estava decidida, né? Aí demorou 1 hora, quase 1 hora, 50 minutos para dizer, não, vamos fazer 10 voltas. Porra, em que situação? Eu olhei, fotografei os pilotos nos postos, os pilotos da Moto 3 desolados. Porque poderia ter acontecido com qualquer um. Porque eu acho que o Detwiller estava olhando o painel, olhando alguma coisa na moto, e o Rueda vinha de punho para ver se a moto estava boa também. E o Piqueiras faz assim, avisa, e o Detwiller estava no cantinho da pista. Sim. O Piqueiras tenta alertar o Rueda, só que o Rueda vinha em volta, vinha tentando acelerar e
quando viu, tentou frear, não teve como, os dois já ficaram inconscientes, e aí começou todo o embrulho, aí o helicóptero levou, aí não tinha helicóptero, aí atrasou a programação toda, e a programação é feita em função da MotoGP, que é a grande atração, aí inverteram, né, a MotoGP com a Moto2, o que para nós, no final das contas, acabou sendo um aspecto bom. Porém, não se pode pensar em um campeonato mundial feito, organizado ou desorganizado dessa maneira. Teve uma delegação da CBM, da Confederação Brasileira de Motociclismo, que foi à Malásia para ver como se faz, e viu como não se faz, né? Não viu como se faz, viu como não se deve organizar um grande prêmio. Esperamos que essa lição sirva de aprendizado para o nosso grande prêmio. Porque se fosse aqui, as coisas seriam muito piores, a crítica seria muito maior, terceiro mundo, não sei o quê, papapá. Então, isso não pode acontecer em país nenhum, especialmente no nosso, que está voltando depois de 22 anos de espera. Então, fica a lição. Felipe, alguns elementos aí. Primeiro, ter realizado a corrida. Segundo, a questão das voltas de aquecimento. Acho que o Fausto trouxe aí um diagnóstico que não cabe muito debate, né? Não. É assinar. Exatamente. Eu assino tudo que o Fausto falou. Mas vamos lá. Eu assino o que ele falou, até porque quando você vê a imagem, eu sempre faço o exercício de, se eu tivesse pegado alguma pessoa que nunca viu uma corrida de moto para ver o acidente, ele vai falar, gente, mas por quê? Porque um tá ali devagarzinho, o outro tá vindo num cacete. É isso, é um acidente que... Porque tem muita fatalidade. Vamos pegar o do Eric Granado esse ano. Ele cai, vem uma outra moto. Isso é um acidente de corrida que acontece. É uma famosa fatalidade no sentido de... Tudo bem que fatalidade se gera geralmente com algo fatal, o que não foi o caso, mas hoje em dia se usa muito o termo fatalidade para algo que... um acidente, não tinha o que fazer. E na corrida, né? O do Eric. Exato, esse tem o que fazer. É uma dinâmica completamente errada. Sobre o cancelamento, eu respeito quem acha que tinha que cancelar tudo eu não cancelaria. Eu sei que daí alguém vai falar, mas qual o sentido de cancelar a Moto 3 e não o resto? Moto 3 para mim é o seguinte, o campeonato acabou, o campeão inclusive é um dos acidentados, todo mundo ali faz parte de um mesmo ecossistema, eles competem todo dia, eles têm relações de amizade e de inimizade. E quando você sente um baque desse, é um baque para todo mundo. É o famoso, gente, o que a gente tá fazendo aqui? O pessoal da Moto 3. Eu acho que o pessoal da Moto 3 faria essa pergunta. O pessoal da Moto 2 lamentaria muito, mas eles têm um outro jogo, a MotoGP tem um outro jogo. E a MotoGP é o evento pelo qual todos estão lá, Isso. A Moto 3 eu teria cancelado. Foi um acidente muito feio, né? Muito feio. Quando a gente olha e vê a dimensão, a gente fica imaginando. Imagina você estar de costas, né? Porque você está de costas, acontece com você. Imagina você... Porque você consegue projetar isso na sua vida independentemente de você andar ou não de moto, né? Imagina, você está andando em algum lugar, cai um vaso na tua cabeça. É isso. Você toma uma voadora, né? Por trás. Um botão on-off. Né? Assim, não estou falando sobre... A gente está rezando para que dê tudo certo, mas ele apagou ali. Não sabe de onde veio, caiu um raio na cabeça do cara. Então, assim, é triste. É rezar para que, sobrevivam, especialmente o De Viller, mas... e que, caso sobreviva, tenha se recupere por uma vida normal. Eu acho que no caso dele, a gente não está nem pensando em questão esportiva. Uma vida normal, o que ele conseguir fazer e tudo mais. Aí a gente tem uma corrida vencida pelo Taya Furusato, com o Angel Piqueras em segundo, Adrian Fernandes em terceiro. Que clima tem esses caras depois? Pensa pro Furusato, é a primeira vitória dele na Moto 3 e vai ficar marcada por isso. Uma corrida que não deveria ter acontecido. O Felipe levantou o ponto, né, da questão da Moto 2 e da MotoGP. O que os pilotos, principalmente da MotoGP, né, eu falei do Rins, mas o Bagnaia e o Bezzecchi falaram muito sobre isso, né? Não era não correr, mas a gente correr sem algum tipo de informação. O Bezzecchi falou, não é justo a gente subir na moto sem saber o que está acontecendo com eles. E eu acho que é isso. Isso aí é um problema muito grande. Você não saber o que está acontecendo. Sim. Você não ter uma noção do que está acontecendo. Porque aquilo ali define o dia, o fim de semana como um todo. Sim, e o campeonato já conquistado pelo Rueda. Diga, Fausto.
Pois é, não, e se eles sentiram, eles que são experientes, que passaram por isso tudo até chegar na MotoGP sentiram, imagina os garotos de... O Rueda tem 19 anos, o Detwiller tem 20, o Killes tem 17, tem pilotos de 17 anos, então, para eles, foi uma agonia, e sem notícia, que o pior é sem notícia zero, pegar a notícia de um jornal suíço, quem tem que dar essa notícia é a MotoGP, é a Dorna, é a Liberty, é quem manda, se é que alguém manda, né? Porque tem 2.000 pessoas trabalhando, não é possível que não tenha uma informação que atrase o programa inteiro e fique todos aguardando uma notícia oficial e não vem nem paralela, nem oficial. Então, achei desnecessário. A gente sabe que o campeonato foi muito mais perigoso do que é hoje, já morreu muita gente, a gente acha tudo interessante, mas tem o que o Felipe falou, tem a fatalidade, tá ali, Jason do Pasquier, nessa pista. É isso. Pô, Marco Simoncelli, né? Outros pilotos, né? Shoei Tomizawa, 20 anos, idade do Detwiller. Então, isso tem que ter um protocolo. Tem protocolo para tudo. Tem que ter protocolo para esse tipo de situação, sabe? Não pode ficar, vamos ver, aí vai sair, aí sai uma nota no WhatsApp dos broadcasters da transmissão. Pô, não é oficial, então pior do que tudo é ficar sem informação. A gente sabe que é um campeonato, é um esporte perigoso, como é a Fórmula 1, como é qualquer esporte a motor, porém tem que ter um mínimo de prevenção que implica em respeito aos que estão competindo. Ninguém está ali obrigado? Concordo, ninguém está ali obrigado. Porém, o tratamento tem que ser respeitoso. Se eles cobram para você se inscrever na Federação Internacional, se você tem que levar um patrocinador, se é difícil para as equipes, especialmente as de Moto3, manterem os seus orçamentos, eles têm que ter, em troca, um respeito, ser tratados com dignidade, o que não aconteceu, mais uma vez, ontem. Fazendo uma comparação com o carro, né? Assim, os últimos 2 grandíssimos acidentes da Fórmula 1. Felipe Massa, mola pingando na pista, ele guiando, acerta, é uma fatalidade, você não tem o que fazer. Júlio Bianchi, é um acidente lamentável. Então, de procedimento. De procedimento. Para quem não sabe, morreu porque tinha uma grua, né? Aquele tanque, aquele tratorzinho que ergue, que issa o carro que estava acidentado numa curva, numa pista molhada, e os caras acelerando. Ele perde o controle do carro, entra embaixo de uma grua de serviço de segurança da pista. Ok, muda um protocolo. É lamentável, perdeu-se uma vida, muda o protocolo. Isso não pode acontecer. A mola que aconteceu com o Massa está sujeita a acontecer em algum momento. Um pneu sair é uma fatalidade. Eu não estou falando que é legal ou não. O acidente do O filho do Surtis. O filho do Surtis. É isso. Lembra do filho do Surtis, o pneu com vem 18 anos. Isso, o pneu veio quicando e caiu na cabeça roda, dele. Exatamente. Aquilo ali, imagina, se fosse uma laranja já teria um estrago. Era um pneu na cabeça dele. Em velocidade. Então, assim, esse acidente na volta de apresentação é o que eu falei. Você chama alguém que nunca viu esporte, ele olha e não entende. Fala, o que está acontecendo? Que é aquilo, né? Parece Le Mans com um carro a 300 por hora e um 180. Então, só que eles estão correndo e estão preparando isso. Ali não, cara. É uma tristeza rezar para que o menos pior aconteça, porque não dá para falar que algo melhor vai acontecer. Até para que se aprenda, né, com isso. Só para trazer um paralelo rapidinho, porque o Felipe ressaltou o ponto importante, né, que é a diferença entre os tipos de acidentes, o que é uma fatalidade e o que é algo que podia ser prevenido. A gente quase teve um outro problema ontem no esporte a motor, né? Quem acompanha a Fórmula 1 viu o momento, né, que o Liam Lawson quase atropela 2 fiscais na pista no meio da corrida. Aquilo é um erro de organização. Sim. Aquilo é um erro de protocolo. Aqui, o caso que a gente está falando da Moto 3 é uma fatalidade, realmente. E é importante dar o devido peso antes de dar a merda, né? Quando se vê o cara na câmera on-board no piloto, tem que denunciar e fazer um alarde para justamente prevenir. E assim, o desrespeito à categoria suporte de acesso, enfim, custou caro, né? Sim. E se continuar acontecendo desrespeito, pode custar ainda mais caro. Esperamos que não seja o caso, que tudo melhore. Agora, vamos falar de Brasil na liderança da Moto2, meu caro Guilherme. Manu Gonçalves se acidentou, felizmente, sem nenhum... Só escorregou, Exatamente. no ar-condicionado, conseguiu voltar para a corrida. Esse é o mais importante, né? Porque foi um desequilíbrio normal, acontece com qualquer piloto,
E o Gonzalez, inclusive, conseguiu voltar para a corrida. Mas como ele caiu tarde demais, só estavam 2 voltas para o fim da corrida, é um 25º lugar que ele não conseguiu se recuperar a ponto de entrar na zona de pontos. O Diogo conseguiu, inclusive, se beneficiar muito de um fim de semana. E corridaça do Diogo. Uma corridaça muito boa, mas um fim de semana que estava se desenhando mais complicado, né? Porque se a gente olha pro grid de largada, o Diogo estava largando em 16º, Sim. o Manu Gonzalez em 7º. Tudo bem, o Diogo estava avançando na corrida, mas o Manu também estava. O Manu Gonzalez tinha um momento que estava lutando pelo pódio. Sim. Estava brigando com o Barry Bottas na hora que ele caiu, que estava andando lá na frente. Então, uma diferença que chegou -2 para o Diogo, sai agora mais 9 a favor do brasileiro. 9 pontos de vantagem para o Diogo, com 2 corridas e 50 pontos em jogo. Tá em aberto ainda. Tá em aberto, tem tem muito ponto ainda em jogo entre Portugal e Valência. Corrida aí vencida pelo Jake Dixon. A gente teve uma briga entre os candidatos a novato do ano. Davi Alonso acabou ficando mais bem cotado aí na prova, né? Ficou em segundo lugar. O Daniel Gado, quarto. A gente teve o Barry Bottas fechando o pódio. E Diogo Moreira, quinto. Fausto, quem diria, hein? De P16 no grid para liderança do campeonato. Pois é, e mais uma corrida confusa, né? Porque teve um acidente do Joe Roberts na curva 15 e o Diogo estava junto, né? Porque o Diogo saiu em 16º. E a pior situação, né? Você sai nas 2 primeiras filas, é um bolo ali, 5, 6, né? Mas se você sai em 16º, tem 15 envolvidos, fora os que querem te passar, né? Isso. Então é a pior situação, você tá naquela confusão do meio do pelotão. E o Diogo fez 2 largadas e foi outro fator de tensão, né? Porque a moto do Roberts, ele caiu na curva 15, o Diogo estava logo atrás, né? Tava logo atrás, podia ter se envolvido naquele acidente. Os fiscais depois não tiveram como puxar a moto. Bandeira vermelha, já tinha tido bandeira vermelha na moto 3, e vai atrasando. Bandeira vermelha na Moto 2. E a Moto 2 foi depois da MotoGP, o que para nós foi bom, mas afetou, e mais uma vez, foram prejudicados porque não tem aquecimento também, porque eles pegaram a pista emborrachada da MotoGP, a pista completamente diferente da que eles pegaram antes, né? Afeta a aderência da moto, né? A MotoGP, você chega no final, na Fórmula 1, idem, você chega na pista no final do dia, é borracha para tudo quanto é lado, afeta a aderência, né? Eles não estavam acostumados com aquela situação. O Diogo, em condições bem desfavoráveis, teve a primeira largada, ele avançou para 10º, foi cancelado, bandeira vermelha. Acho até justificável, porque a posição era muito perigosa. E aí voltou todo mundo para onde estava no início da corrida. Quer dizer, ele voltou de P10 para P16. E aí ele já tinha largado por dentro e a turma aí fez o quê? Vou bloquear, né? Bloquearam, né? Aí ele foi por fora. Fez a primeira curva por fora. Mais uma vez, o momento mais perigoso é a largada, com o Diogo fazendo por fora, sujeito a alguém perder o controle mais na linha de dentro e levar ele. Porque, se você for olhar, Jorge Martin está fora por um acidente de primeira volta. O Mark Marques está fora por um acidente de primeira volta. Vários acidentes acontecem na primeira volta, especialmente na curva 1. E o Diogo arriscou porque não conseguiu espaço para progredir na linha de dentro, que é menos perigoso, e foi totalmente por fora. E fez bem a curva. E a partir daí começou a ganhar posições lá na frente. O Olgado saiu na frente, mas o Dixon estava muito veloz, conseguiu ultrapassá-lo. O Baltus, valeu Baltus mais uma vez. Parabéns, Bélgica, ajudou bastante. A Bélgica ajudou na Austrália, ajudou ontem. E o Baltus envolvido numa batalha com o Gonzalez, que vinha avançando também. Mas o Gonzalez já tinha errado naquela mesma curva que ele caiu, ele já tinha errado antes. Já tinha errado, espalhado, perdeu posição. Estava envolvido numa batalha com o Baltus, que está andando muito, ainda tem chance matemática de chegar. Acho que não vai chegar, mas se vencer uma corrida daqui até o fim do ano, não é surpresa nenhuma, porque ele está andando bastante rápido, muito bem. Então, aí o Diogo veio vindo e o Gonzalez sendo avisado. O cara tá vindo, o cara tá chegando aí, o Brasil tá chegando, o Brasil tá chegando. E aí ele foi ficando cada vez mais nervoso, né? Porque o Diogo conseguiu fazer ótimas ultrapassagens. O Diogo ainda trombou no Zanguevara, trombou de sair fumaça, trombou na traseira. Você pega a corrida dianteira e tromba na traseira de alguém, a chance de fechar o guidão é enorme. Mas veio passando do jeito que ele sabe andar.
andando forte, sabendo que precisava do resultado, e o Gonzalez cada vez mais nervoso com a situação e acabou errando, caindo, e aí a coisa clareou bastante e, assim, é a estrela, né? A estrela que não sorriu para o Gonzalez, sorriu para o Diogo já mais de uma vez. Feliz da vida aqui com meus bambus da sorte. E o Diogo agora tem 9 pontos de frente, o que também não quer dizer muita coisa, porque são 50 no horizonte. Mas, psicologicamente... Aliás, o Tai Furusato arrumou um psicólogo chileno. Não mandem esse psicólogo para a Espanha, pelo menos até o fim do ano. Né? Porque ele conseguiu ganhar. Ele conseguiu ganhar depois não sei quantas corridas. Agora está 19-1. KTM contra a Honda, agora está 19-1. Então, acho que o Gonzalez... A imprensa espanhola fala assim, nada está perdido. O que é imprensa espanhola, né? Mas o momento é do Diogo e o momento mais desfavorável, novamente, ele conseguiu virar. E conseguiu virar tanto por mérito dele, quanto por azar do outro. Azar precipitado pelo nervosismo. Então, parabéns para nós. Pódio, ótimo. Pódio, Baltos, feliz da vida. Dixon, grande vitória. Bosco Escuro venceu. Baltos, Olgado no pódio. Tá tudo ótimo, porque nós agora temos 9 pontos na frente, com 2 etapas. Já passaram 20 e o Brasil está liderando. Um brasileiro, não o Diogo, não. Um brasileiro nunca liderou um campeonato mundial. Desde 1949, quase 80 anos, temos um brasileiro liderando, temos um brasileiro com uma chance concreta de ser campeão do mundo. E isso é o que mais vale nessa altura do campeonato. Felipe, pegando aqui o gancho de um chat do podcast da semana passada, o Marcos Paulo mandou o seguinte: o que impressiona no Diogo é que dificilmente ele erra mesmo na pressão, se comporta muito bem. É exatamente o que a gente viu nessa temporada, o que ele tem feito no sentido de remar, não cometer erros e ir tirando devagarinho a vantagem que o Manu Gonçalves tinha até agora, é algo digno de nota. Tem bastante ponto aí pela frente, mas o momento do Diogo é muito bom, né? Não, é impressionante. No podcast da semana passada eu falava que me chamava a atenção, acho que até vocês fizeram o corte, que pode estar o tiroteio que for, ele é a sensação que tem na tranquilidade, a serenidade, tá? Aquele caos. Gente, a gente tá falando de um esporte, pega um board de MotoGP, Moto2, enfim, Moto3, é um na bunda do outro, você não vê nem a roda. Assim, um board, você vê ali a bunda mesmo. O patrocinador aparece bem na onboard. E ele calmo. Eu brinco que... Isso eu nunca falei gravando, mas o Diogo tem aquela coisa que eu já citei com outros personagens de automobilismo, que parece aquela frieza do personagem do Javier Bardem no filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Que o cara chega com aquela cara sem expressão e resolve o problema. O Diogo é isso. Cara, o Diogo é impressionante. Vamos combinar. A corrida foi encurtada pela situação da Moto3. Para quem vai largar em 16º, isso não é legal. Ele tinha uma corrida para minimizar danos. O Diogo chegou lá com -2. Se ele saísse com -6, era para comemorar depois do que foi o quali e tal, a situação ali de grid e o encurtamento da corrida. Aí ele vai... Se não me engano, quando o Gonzalez cai, ele ainda era o 7º, né? Ou ele já era o 6º? Eu acho que ele era o 7º, porque eu ainda acho que ele passa alguém. Não, acho que ele tinha passado. Eu não lembro. Eu acho que ele era o 6º. Ele é o 6º, né, Fausto? Mas você viu a entrevista dele? Você viu a entrevista dele? Que ele falou em relação à véspera, que ele estava em P16. Ele parece, sabe, esses pessoal do leste europeu, que são assim, classificação não foi o que eu esperava mais e tal. Ele é frio, e essa frieza é uma vantagem. Enquanto o Gonzalez, você olha o Gonzalez na garagem, ele tá... Aí ele vê a câmera, ele faz assim, mas ele tá... E o Diogo tá ali, tá tranquilo. Sabe? Foi demais. Não, e é uma característica que não é muito comum de um atleta brasileiro, né? Assim, os latinos são diferentes. Isso é um negócio que ou você nasce assim, ou você treina para tentar ao máximo ser assim. Eu acho que a vida fez ele. Ele deve ter essa característica e a vida dele transformou ele nisso, por tudo que ele abriu mão ao longo da carreira dele. É realmente impressionante. E ele tinha que minimizar danos, era o 6º. Já estava numa situação que eu acho que era um saldo positivo. Legal, saldo positivo, bacana, -2 vai para -4, -2 vai para -5. Não, aí o cara cai. E aí é engraçado, porque a gente tem que tomar... Eu sei que hoje em dia você tem que tomar cuidado com tudo que vocês falam e vocês vão entender. A gente está falando de um esporte muito agressivo, muito perigoso. Torcer para alguém cair não é politicamente correto. Agora, quando o cara cai e sai numa boa...
Cara, você fica feliz. Eu tava conversando com o Guilherme que você lembra da história do skate. Eu lembro a Olimpíada de Tóquio. A fadinha disputando com as japonesas, uma medalha. Era a época da pandemia, minha família tava reunida numa casa, a gente ficou uns 3 meses reunidos, mas a família inteira. Minha tia Vera é engraçadíssima, eu já citei ela em vários lugares. Tem vídeo da gente assistindo a prova do skate? Secando todo mundo. Não, mas menininhas de 16 anos, 13 anos. Cai. Porque você quer ver a fadinha, que é meio óbvio, você não quer que ninguém caia e se machuca. Não tô dizendo que a gente tava assistindo a corrida falando, cai, Gonzalez. Não tava. O foco era só reage, Diogo. Mas quando esparrama, porque quando o Gonzalez esparrama na transmissão, a imagem não tá nele, a imagem tá nos dois que estão imediatamente à frente dele, fazendo a curva, e aí ele já vem deslizando. Deitado no chão. E a transmissão, a Milton, Ju e Fausto foram muito rápidos. Porque assim, quando vem alguém deslizando, eu não bati o olho e falei Gonzalez. E eles, Gonzalez no chão, mas eles foram muito rápidos, não teve a menor dúvida. E a imagem não estava nele, estava nos dois personagens à frente dele. Cara, e aí você vê que ele sai e fica bem, levanta, pega a moto. Cara, você fica feliz. Porque daí o -6 virou +2. Aí você fala, uau, cara, que momento. Foi uma corrida muito legal. Se ele chegasse, só fechando isso que o Felipe falou, se ele chegasse em sexto e o Gonzalez em quinto, ele perderia 1 ponto. A diferença iria para 3 pontos. Se ele chegasse em quinto e o Gonzalez em sexto, a diferença iria para 1 ponto. Né? Então, o que eu estava esperando? Que ele ultrapassasse o Gonzalez, porque o Gonzalez já estava com os pneus desgastados e o Diogo parecia ter um ritmo melhor, apesar de ter vindo lá de trás e deveria ter desgastado igual ou mais os pneus do que o Gonzalez. Porém, o acidente do Gonzalez o fez perder não 1 ponto, mas ele fez perder 10 pontos. Né? Então, aí a situação melhorou bastante para o Diogo, mas assim, eu não torço para ninguém cair, especialmente no esporte perigoso. Não é futebol, né? Futebol, de vez em quando a gente faz isso. Mas num esporte que você lida com o perigo letal, como você fala, eu não torço para ninguém cair, porque às vezes o acidente do Paraibinha, do Wilton Veloso, que ele morreu, foi um acidente que aparecia, um acidente banal, e ele morreu, quebrou o pescoço, sabe? Então, essas coisas você tem que ter pesos e medidas. Eu estava transmitindo quando o Marco Simoncelli morreu, estava transmitindo quando o Tomizawa morreu. Foram situações, e você ao vivo ali, é muito difícil você lidar com essas situações de angústia extrema. Mas o que aconteceu, que foi numa curva que é de 60 por hora, né? E eu já estava satisfeito que o Diogo estava chegando nele. Ele estava sendo avisado que o Diogo estava chegando nele. Ele estava imediatamente atrás do Gonzalez. E o Gonzalez erra de novo na mesma curva, cai e dá, que são 5 pontos, são 10 pontos. 25, 20, 16, 13, 11, 10. Ele cedeu 10 pontos. A situação do campeonato antes dessa corrida estava tão apertada que não precisava nem torcer por uma queda do Gonzalez, é torcer por um erro. Uma embarrigada de curva que ele perde 3 posições já é suficiente para mexer com o campeonato. Tamanha a diferença que estava entre eles, era 2 pontos só. E aí a gente tem que reforçar o tamanho do trabalho que o Diogo está fazendo nessa segunda metade do campeonato. A MotoGP volta da pausa de verão no GP de agosto, essa foi a 8ª corrida desde o fim da pausa. Cara, o Diogo tem 7 corridas no top 5, incluindo 5 pódios, 2 vitórias, só uma corrida que foi 14º. O Manu Gonzalez, no mesmo período, ele tem uma desclassificação, um abandono, uma corrida sem pontuar e uma corrida no pódio. O que o Diogo tá fazendo, o trabalho de construção da temporada, e depois das últimas provas, né, antes da pausa de verão, que ele zera, e que é o momento mais baixo do campeonato do Diogo, que é o erro da Alemanha e depois a queda na República Tcheca, o Diogo faz uma reabilitação do campeonato no nível espetacular. O momento é total e absoluto do Diogo. É isso, minha gente. Queria repercutir mais mensagens da última edição do podcast sobre Diogo Moreira. O Paulo Mir mandando Diogo Moreira é inteligente e estratégico em cima da moto. Diogo numa crescente com mau título, disse o Thiago Bastos. Podcast demais, disse o Engelberg Gapf. Galera, mandem as suas mensagens, abrindo para geral, te convoco aqui a mandar o seu chat. Não esquece do like, é muito importante também. Tá ouvindo aí nos agregadores de áudio, distribui o nosso conteúdo pra galera, porque aqui a gente aborda o mundo da velocidade em 2 rodas com todo o destaque, calma e análise que
é merecido, porque o Mundial de Moto Velocidade realmente é um espetáculo. Encerrando agora, aliás, a sua pernada asiática, temos um fim de semana de pausa, depois voltamos à Europa com o GP de Portugal. Agora, temos de falar da classe rainha. Alex Marques, coroado, se é que dá pra assim dizer, consagrado, vai? Vice-campeão. Coroado não foi, né? A classe rainha foi a menos importante das 3 do fim de semana. Pois é um raro episódio em que a MotoGP tá por último na escadinha aí, né? Mas o Carlos se referia ao fato de que o irmão foi coroado e ele foi consagrado, foi aplaudido, celebrado. O que pra ele Pelo amor de Deus. Excelente feito, né? Pelo amor. Primeira vez na história da classe rainha que a gente tem irmãos campeão e vice, em 75 anos. E a gente sabe que o mundo das duas rodas trabalha mais com legado do que qualquer outra disciplina do esporte motor. E olha, fim de semana interessante, uma vez mais, com a ausência do Marc Marques, né? O Marc, aliás, deve ficar de fora de todo o restante do campeonato. Sim. E a gente, enfim, fica de olho na recuperação do piloto da Ducati, mas na Gresini Ducati tivemos aí Alex Marques superando uma KTM e uma Honda. Veja que a fase da Ducati oficial de fábrica não é das melhores, apesar do que fez o Bagnaia no sábado, né, Gui? Então, mas é engraçado que o próprio Preco falou depois da vitória na sprint, ele falou assim, não sei o quanto que isso aqui é a realidade ou quanto que isso aqui é um Japão 2.0. Mas a questão é o seguinte, o Pecco teve um bom sábado. Se recuperou de uma classificação que ele teve que disputar o Q1 para fazer a pole position e converter a pole em vitória na corrida sprint. No domingo, o cenário não estava posto para ele vencer a corrida e para coroar ainda teve problemas com os pneus. Acabou então abandonando mais uma corrida zerada aí para o Bagnaia. Por sorte, ele tem os pontos da sprint no sábado, senão seriam 3 etapas consecutivas zeradas para ele. Mas quando a gente olha para o resultado, Alex Marques conquista o vice-campeonato no sábado e no domingo é coroado com a vitória. Um presente pelo vice-campeonato. O Pedro Acosta, boa corrida, mais um segundo lugar. É o segundo lugar dele em 3 corridas. E 2 top 3 neste fim de semana. Exato. Né? E aí um terceiro lugar do Romir, que aos trancos e barrancos ele parece que está conseguindo entregar um pouco mais de performance. Quando você olha o histórico dele, das últimas 4 corridas tem 2 terceiros lugares. Só que as outras 2 corridas ele abandonou. É muito inconsistente. Mas é melhor que seja inconsistente com um teto alto. Diferentemente de alguns aí no grid, né? Então, assim, é um fim de semana muito curioso, mas eu acho que a gente já esperava um pouco disso da Malásia, porque, querendo ou não, é o palco da pré-temporada. É onde os pilotos mais testam. A gente tem 2 dias de shakedown no começo do ano, depois mais 3 dias de testes. Então, todas as equipes conhecem muito o circuito de Sepang. Então, tinha uma expectativa já interessante de as montadoras todas terem um certo equilíbrio de performance. E aí, já trazendo, né, um outro ponto para mim, apesar de uma recuperação ao longo da corrida, a decepção do fim de semana se chama Marco Bezzecchi. Realmente, a Aprilia, como um todo, acabou devendo, né, depois de um fim de semana muito bom na etapa anterior. Fausto, top 5 aí interessante. Gresini vencendo com Alex Marques, Pedro Acosta segundo, Juan Mir terceiro de Honda, e a gente tem Franco Morbidelli com a VR46 Ducati e Fábio Quartararo fechando o top 5 com a Yamaha. A corrida que entregou, a gente até celebrou o fato de ter sido mais consistente e mais controlada, mas de qualquer maneira sempre com boas disputas na pista na MotoGP. Fausto? Pois é, o sábado foi pró-Bagnaia, né? O sábado o Bagnaia andou muito bem, mas no final das contas, dos 37 pontos que tinham na pista, quem levou 32 pontos foi o Alex Marques, né? Fez uma corrida muito boa, foi o que o Gui falou, eles conhecem muito bem a pista porque testam lá em fevereiro. A pista em fevereiro é muito diferente da pista em outubro. Porém, quem foi mais rápido nos testes? Alex Marques foi mais rápido nos testes, né? Então, ele gosta da pista, conhece bem a pista, aproveitou muito bem a oportunidade, fez uma corrida muito boa mesmo, né? O Bagnaia foi recuando, fez uma pole, salvou uma pole, foi recuando. Eu queria destacar a segunda colocação do Pedro Acosta. Acho que o Acosta, ele tá louco para vencer, e não consegue vencer. Aí ele chegou no sábado, ele chegou pro mecânico e falou assim, ó, seguinte, irmão, depois do sábado não, depois do aquecimento, olha a importância do aquecimento. Chegou no aquecimento, ó, não tá funcionando nada, tira tudo, tira as ajudas eletrônicas todas que eu vou pilotar na mão. E fez a pilotagem na mão. Mandou uma barbaridade. O Dani Pedrosa falou assim, Acosta, estilo Stoner.
né? Com quanto menos ajuda, mais ele se destaca. Fez um corridaça, não venceu, mas pode vencer, assim como o Baltus, né? Tem ritmo para vencer, não tem o melhor equipamento, mas fez uma corrida fantástica. A moto do Alex Marques é a melhor moto do grid, né? Então tira isso. E o Mir herdou uma terceira colocação, né? Herdou uma terceira colocação com o problema do Bagnaia. Primeiro, escolheu o pneu errado. Escolheu o pneu médio na dianteira, mesma escolha do Bezzecchi, né? Pagaram por isso. Mas, coitado do Bagnaia, bicho, furar um pneu... Pô, furar pneu é muito raro numa moto, né? A gente que anda de moto sabe o quanto é raro, né? O quanto é na rua, que tem prego, que tem opção de coisa. Imagina numa pista, né? Que foi, segundo o Taramasso, da fornecedora de pneus, foi um pedaço de fibra de carbono de outra moto que entrou, furou o pneu. E ele falou assim... Quando eu comecei a sentir a moto ruim, primeiro ele falou que a coisa mais importante não era o problema do pneu dele, era o estado de saúde não informado do Rueda e do Detwiller. Dito isso, ele falou assim, meu problema, a moto começou a perder tração, e eu falei, por que pode ser? E ele viu, quando ele viu a situação, ele estava com 0,8 bar, ele estava com 8 libras no pneu traseiro. Pô, imagina aquela 300 HP com 8 libras. Quem usa calibragem baixa é motocross e tal, porque o terreno é diferente. Ele estava com 8 libras e o mínimo obrigatório é 24,6, o mínimo obrigatório. Ele estava com 1/3 da calibragem mínima obrigatória por conta de um furo. Quer dizer, quando você está numa fase ruim, tudo te atrapalha, porque ele tinha chance de pódio, estava no pódio, faltavam poucas voltas quando isso aconteceu. O Mir também não tem nada a ver com isso, o exemplo do Moreira foi lá e conquistou um pódio importante, e foi o que vocês falaram. Sem o Marc e o Martin, mas especialmente sem o Marc, o campeonato totalmente aberto. A gente vê o Aldegger vence, o Alex vence, e, sabe, o Raul Fernandes vence. Então, o campeonato está interessante sob esse aspecto, mas o campeonato acabou. Né? O campeonato acabou, e no sábado o Alex conquistou o vice-campeonato. O Aldegger, mesmo punido por calibragem, ainda tem esse agravante, né? Porque se você não larga bem, está no bolo, não está andando com vento, você tem uma tendência a sobrecarregar os pneus e a tomar uma penalização de 8 segundos, que foi o que aconteceu com o Aldegger, que mesmo assim foi o novato do ano na Gresini. Então a Gresini teve um ano... está tendo um ano inacreditável, incrível, fantástico, extraordinário, e isso é bom demais, porque das 4 equipes do Ducati era a pior, era a que tinha menos apoio de fábrica, era a equipe da viúva. Eu peguei uma entrevista da Nádia Padovani, na época que o Fausto, meu xará, se foi de Covid, né? E se vacinou. E foi de Covid, e ela falou assim, cara, o Fausto em casa eu já não aguentava mais, que ele ficava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir na garagem, eu tenho que ir na oficina, eu tenho que mexer aqui. Aí ela falou assim, bicho, assim não vai dar, a gente vai ter que arrumar uma forma de conviver. E acabou que ele tanto fez coisas, né, que acabou se contraindo, se contagiando, e foi embora aos 60 anos, né? E aí, no enterro, a Nádia falou assim, vou mostrar que a família Gresini, coisa de italiano, que a família Gresini sobrevive e vai em frente em qualquer situação, porque foi uma tragédia, né? E a família Gresini já ganhou com todos os pilotos que estiveram lá, cara. Ganhou com o Enea Bastianini, ganhou com o Fábio de Gianantonio, ganhou com o Marc Marques, ganhou com o Fermin Aldegger, ganhou com o Alex Marques, fez um novato do ano e o vice-campeonato. Quer dizer, uma história fabulosa, ainda mais que ela falou assim na entrevista assim, ainda muita gente falou assim, pô, mas essa mulher que vai comandar, sabe, diminuindo o fato, usando o fato dela ser mulher para dizer que ela, por conta de ser mulher, né, e não ter muita experiência, não conseguiria levar a equipe adiante, né? Nem conquistar os resultados que conquistou, sobreviver, continuar com a equipe, né? E ela hoje, a equipe dela, a equipe que tem quase 100 pessoas, que começou pequenininha, é a principal equipe suporte da Ducati. Ela tomou o lugar da Pramac, mas tomou muito. Quem era para tomar o lugar da Pramac era a VR46. Né? Quem tomou o lugar da Pramac? A Gresini. Então é uma história maravilhosa de superação, e vê-los brilhar, vê-los celebrar daquela forma exuberante, divertida, se joga no chão. Eu acho que é muito bom
para o esporte. Precisamos de mais exemplos como esse, que compensam a falta de compreensão em relação a outras situações que poderiam ser igualmente festivas e positivas, como é essa da Grecini. Parabéns a Grecini, Nádia, Fermin Aldeguer e todos que por lá passaram e estão lá, e especialmente ao nosso sempre campeão Fausto Grecini, que segue presente, segue vivo e segue conquistando posições invejáveis à frente de equipes de fábricas e outras equipes que têm um orçamento, vamos dizer, 10 vezes maior do que a deles. Então, muito bom. É isso. Aldeguer numa excelente temporada, Alex Marques, então, nem se fala. Agora, Banhaia é zicado, tudo bem, teve azar, mas a sequência dele no campeonato não ajuda muito. Por pior que tenha sido a corrida do Bezek, temos o Bezek agora terceiro colocado no campeonato, 291 pontos, Banhaia 286 em quarto, e veja, Felipe, Pedro Acosta 260, não está longe o Pedro Acosta, com mais 2 etapas por vir. Será que o Banhaia fica em quinto nesse campeonato? Ia ser feio, mas é uma pena, né, porque esse é um fim de semana que, claro, não dá pra falar, levanta, aplaude de pé, fez barba, cabelo, bigode, mas foi bem no sábado e tava ali no alcance de um pódio no domingo. E aí ele tem um... É o que disse o Fausto, né, meu? Quando o cara tá zicado, dá tudo errado, é impressionante. Nesse aspecto eu admito que fiquei com pena do Banhaia. Queria vê-lo terminar a corrida ali, brigando pelo pódio e tudo mais. Acho que o cara do fim de semana, assim, de chamar a atenção, realmente o Acosta teve um fim de semana absurdo, assim, de performance racer, assim, se olhar e falar, o cara, veio faca nos dentes, mas ele tava no modo Rambo. E eu acho que ele precisava, né? Ele precisa terminar bem essa temporada. Primeira metade não foi das melhores. Eu acho que, claro, o Alex Marques por vencer é o cara, somou ponto à beça, ele é o cara do fim de semana, mas o Acosta me chamou muito a atenção pelo modo, né, killer dele, né? Assassino, assim, de não desistir, de tentar tudo. Assim, nessa reta final do ano, que tá todo mundo aí beliscando protagonismo, corrida por corrida, ele veio num modo que eu acho que até o fim do ano ele vai estar rasgando pra tentar essa vitória que ele persegue já há um bom tempo. Você que tá com a gente aqui no podcast, será que vem a vitória do Pedro Acosta até o final do campeonato de 2025 da MotoGP? Queremos seu comentário, deixa aí o like, a hypada, se inscreva, ative as notificações e distribua aí o podcast pra galera que vocês sabem que gosta de velocidade em duas rodas. Felipe, queria agradecer sua participação aqui. Vamos na sequência falar de Moto 1000 GP, Moto Velocidade no Brasil, mas eu sei que sua agenda tá corrida aí. Muito obrigado pela participação. Valeu, um abraço a todos, a todas. Tchau, tchau, pessoal. A gente roda a vinheta e na sequência aborda o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Hora de falar então de Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, porque tivemos a penúltima etapa da temporada 2025 nesse último fim de semana em Curvelo. E olha, minha gente, Curvelo entregou disputas muito boas e agora, às vésperas da grande final, a gente tem aí disputas quentes pelo título. Vamos começar pela classe principal, a GP 1000. No sábado tivemos vitória do Ramiro Gandola na sprint, mas no domingo mais uma vitória de Theo Mano, o piloto brasileiro. Se deu muito bem na corrida, né, uma performance muito forte, mas também se beneficiou de um pequeno entrevero na largada. Por quê? Ramiro Gandola e Mauro Passarino, os dois argentinos que chegaram na etapa em primeiro e segundo no campeonato, se encontraram na curva 1, os dois escaparam da pista, eles dois precisaram dar aquela embarrigada na trajetória para acabar não caindo. Nisso, o Theo manteve a ponta, né, que ele tinha largado já da pole, e disparou lá na frente. Com o resultado do fim de semana, temos uma mudança na tabela de classificação. Ramiro Gandola ainda é o líder, 169 pontos, mas agora o Theo é o segundo colocado, 152, e o Mauro Passarino é o terceiro com 150. 43 pontos em jogo na grande final da GP 1000, porque a GP 1000 faz 2 corridas no fim de semana, a sprint no sábado e a principal no domingo. Passando para a GP 1000, tivemos uma prova que foi dominada por 2 nomes que vocês estão mais do que acostumados a ouvir aqui. Turquinho Júnior e Kevin Fontanha fizeram uma prova à parte do restante do grid. O Turquinho venceu com o Kevin em segundo a 3 décimos de diferença. E para vocês terem uma ideia, o tamanho do domínio dos dois, o Riccieri Luvisotto, que foi o terceiro colocado, terminou a 35 segundos dos dois. 35 segundos. Então o Kevin e o Turquinho dispararam lá na frente
e não deram chance para ninguém. Também, GP 600, Turquinho é o líder, 127 pontos, e o Kevin Fontainha e o Ricciardo Lovisotto estão empatados na segunda posição com 112 pontos cada. Na Motul 300 V-Cup tivemos vitória do Vitor Hugo com Matteo Maiorga em segundo e o Cauã Rocha na terceira posição, e a Daytona 660 já definiu o seu campeão da temporada 2025. Cauã Rodrigues venceu e de quebra já conquistou o título com uma etapa de antecedência, lembrando o final do Moto 1000 GP em Cascavel, de 28 a 30 de novembro. Fausto, campeão definido na Daytona 660, e nas outras, disputas muito boas e uma ótima expectativa para a final em Cascavel. Pois é, um mês de espera para essa grande final. Parabéns ao Telmana, né, quem vem ao podcast, dá sorte, né, grande resultado dele. Parabéns ao Eduardo Burr, que chegou ao pódio também pela primeira vez na classe principal. A pista de Curvelo é uma pista muito difícil, muito complicada de decorar, e especialmente de andar rápido, e os argentinos andam muito bem, tiveram esse contratempo na primeira volta, mas o Theo aproveitou a situação, já vinha bem, fez a pole, está em grande fase, e é muito bom, né, ver o Brasil brigando com os estrangeiros de igual para igual. A presença estrangeira só brilhanta o campeonato. Parabéns a todos que conseguiram chegar ao pódio, e a gente espera essa final acirradíssima, não só na classe principal, mas nas classes de acesso também, e vai ser uma grande festa lá em Cascavel. Aguardamos ansiosamente essa data. Ansiosos de fato, e claro, com toda a atenção ao Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade aqui no PodioCast. Na edição da semana que vem, meu caro Guilherme, não temos corrida de MotoGP no fim de semana, mas temos toda a expectativa para a etapa de Portugal, e também imagino que abordaremos outras disciplinas e terrenos no podcast da próxima segunda, porque tem coisa que está em vias de retornar aí às atividades, e claro, a gente sempre gosta de olhar para o todo aqui no podcast, né? Não, e não só temos um campeonato começando daqui a pouco, com um brasileiro muito bem destacado. A gente está falando do Mundial de Supercross, que vai iniciar em 8 de novembro, então semana que vem aqui no podcast a gente faz a prévia, destacando, claro, o nosso representante brasileiro, Enzo Lopes, que vai estar correndo, inclusive pela Rickware Racing, uma equipe aí bem tradicional do mundo do esporte a motor, NASCAR, 2 rodas e tudo mais. Então, fica de olho, semana que vem a gente vai comentar um pouquinho sobre esse campeonato, que é um campeonato de tiro curto, 5 etapas, mas que é muito intenso, e que o Enzo, ano passado, mandou muito bem. Chegou pertinho de completar ali um pódio, até beliscar, quem sabe, o vice-campeonato. Esse ano, quem sabe, a gente não tem aí o Enzo brigando pelo título. Fausto, o podcast da semana que vem promete, hein? A gente sempre traz aqui um aperitivo do que abordaremos, mas queria me despedir de você neste que foi um programa especial pela liderança do Diogo Moreira, claro, com a nota triste referente ao acidente da Moto3, mas fico aqui na expectativa de que tudo se resolverá e que os pilotos envolvidos terão aí uma recuperação na medida do possível. Fausto, um abraço! É isso, a gente vai ter um fim de semana para pegar fôlego pro que vem por aí, né? GP de Portugal, decisão da Moto-E, né, com o Eric Granado tentando o título mundial, o Diogo Moreira assumindo a liderança a meu ver, a melhor temporada da Moto2 na história, uma grande final antecipando para essas 2 etapas restantes, e também o Mundial de Supercross correndo em Buenos Aires com a presença do Enzo Lopes e também do Hayden Digan, né? As Yamahas vão voar alto lá em Buenos Aires, e a gente vai acompanhar tudo por aqui. E queria, antes de encerrar, reafirmar o que já falei ontem na transmissão, no Papo Mundo Moto: se o Diogo Moreira ou o Eric Granado forem campeões, ambos têm chance. Vou raspar a cabeça a zero, coisa que eu não faço há 40 anos, coisa que eu não faço há muito tempo. Mas sou botafoguense, sou supersticioso e já me comprometi. Estou querendo convencer o Felipe Mota a fazer o mesmo, o Hamilton Rodrigues, a Juliana. Já vai ser mais difícil, mas eu estou comprometido com esse desafio. Desafio não, uma homenagem, uma celebração à grande fase do motociclismo esportivo brasileiro no Brasil e no exterior, em várias modalidades. Estamos muito bem e é daí para mais. Semana que vem tem mais podcast. Boa semana para todos. Um abraço para você, Carlos, para o Guilherme e para todos que estiveram conosco em mais essa edição do podcast. Valeu, rapaziada. Boa semana. Aquele abraço. Acelera, Moreira. Acelera, Brasil. É isso aí, ó.
Tá anotada aqui a promessa do Fausto Macieira. Eu e Guilherme Longo vamos ficando por aqui também, agradecendo a participação do Felipe Mota, especialmente de você que nos assistiu e ouviu. Até semana que vem, um abraço!